Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Enquanto você abre aí, eu quero dizer a você que na semana passada eu trouxe uma palavra um pouco mais exortativa, digamos assim, né? E foi impressionante o número de mensagens que eu recebi dizendo: pastor, você estava empolgado, ou então eu apanhei de Deus essa noite, né? Aquelas coisas que a gente compartilha. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso trabalho aqui não é somente de apontar, mas também de colaborar para que você possa ter uma mudança na sua vida. Então, lá no nosso Instagram, no YouTube, enfim, nós vamos alimentar lá nas redes, todas as redes da nossa igreja, inclusive o nosso grupo lá do WhatsApp. Eu fiz e elenquei uma série de dicas de como é que você pode estar mais próximo da sua Bíblia. Como é que você pode ter uma vida um pouco mais devocional e mais atenta à palavra do Senhor. São vídeos muito curtinhos, com dicas muito práticas e muito rápidas, para que você possa mudar essa chave aí e estar cada vez mais perto da sua Bíblia. Beleza? Olha lá, não deixa passar não, porque isso é para o seu próprio crescimento. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens na nossa igreja, a primeira desse ano, né? E espero que seja bênção para a sua vida. E o título da nossa série é esse aqui: Repense. Qual é o nosso objetivo? Queridos, existem temas da nossa vida, existem algumas áreas do nosso cotidiano que nós crescemos embasados por aquilo que nós chamamos de senso comum. Isso significa mais ou menos que é uma verdade que você ouviu, alguma ideia que você escutou em algum lugar, e você cresce e desenvolve a sua vida crendo que aquilo é absolutamente verdade. O problema é que nem sempre esses ditos populares estão alinhados e afinados com a palavra de Deus. E nós crescemos pensando alguma coisa, e quando temos um outro contato com a Bíblia, nós entendemos que, na verdade, o que Deus espera de nós, ou a forma de Deus olhar para algumas coisas da nossa vida, é diferente daquilo que nós pensamos. Então, o objetivo dessa série é nós passarmos algum tempo pensando ou repensando a nossa vida e aspectos importantes do nosso dia a dia a partir da palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo geral. Eu espero que seja bênção para você e que ao final você possa passar um raio-x aí, digamos assim, um scanner na sua mente e no seu coração, para que, se for o caso, você troque ou você seja transformado a partir da palavra do Senhor, para olhar para toda a sua vida do ponto de vista bíblico, a partir da palavra de Deus. Está afim disso ou não? Vale a pena? É perda de tempo? Ok, então abra sua Bíblia comigo aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós leremos um trecho muito conhecido, mas ainda assim é importante que você olhe aí para a sua Bíblia. E o nosso primeiro episódio de hoje tem como título aí: Sob nova direção. O que vem antes de nós olharmos para a vida como um todo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 14 até o verso 17. Se você achou, diz aí: achei. Está no caminho, fala: peraí. Esperaremos. Ok, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 até o verso 17, diz assim para nós a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano.
Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos ler juntos apenas aqui o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Novas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela instrução do Senhor às nossas vidas e ao nosso coração, e que nesse momento, Pai, seja mais uma vez a tua voz a soprar de maneira doce e amorosa nos nossos corações, para que nós possamos entender qual é a tua vontade, Pai, e também o que o Senhor tem para nós nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu e a Lê nos casamos, nós tivemos uma mudança ali meio drástica de vida, né? Porque além de agora estarmos com a nossa vida de casados, nós mudamos de endereço, saímos de Mauá, fomos lá para o Ipiranga, aprendendo a como viver nessa cidade que não para de jeito nenhum, né? Aprendendo a nos localizarmos na cidade, nos bairros, enfim. Para vocês terem ideia, lá em Mauá, a partir das 10 horas da noite, se encerram os serviços públicos na cidade. E onde a gente morava lá no Ipiranga, o caminhão do lixo passava 2 horas da manhã. E quantas vezes a gente não acordou no susto, achando que tinha acontecido alguma coisa, e eu saía correndo, né? E no meu tempo ali, novo de casado, né? Com aquele negócio de mostrar quem é o protetor da casa, da família, eu tinha uma arma de defesa familiar, né? E essa arma de defesa familiar era um taco de golfe, que a gente achou em algum canto, e eu saía correndo com um taco de golfe na mão para proteger minha casa, e nada mais era que o lixeiro passando lá na rua, né? Então foi uma mudança meio brusca de entender as coisas, e a gente morou num lugar muito bom, que era logo atrás do Aquário de São Paulo, um lugar muito gostoso, cheio de árvores, a um primeiro momento seguro, né? Até que invadiram a nossa casa, mas enfim, essa é a história para outro momento. E os irmãos sabem que eu não sou nada diurno, eu sou completamente noturno, né? Então meus passeios, nossos passeios com o nosso cachorro, com a nossa cachorrinha, era 1h30, 2 horas da manhã. Saía o lixeiro, a gente saía na rua andando, tirando foto, né? Sem a noção dos perigos ali. E uma das coisas que a gente foi demorando para acostumar foi com a parte de comida, né? Porque uma marmita aqui em Mauá a gente pagava 25, 30 reais, lá no Ipiranga era 40, 50, 60, 55 reais, né? E aí, primeiro que para um gordinho, você sabe que o nosso processo de avaliação é ter que experimentar de tudo um pouco, né? Então foram ali 8 pizzarias até eu achar que eu gostei mesmo, né? E também alguns restaurantes que tinham ali no nosso bairro e que vira e mexe a gente saía, pedia uma marmita, um dia mais corrido, ou saía para almoçar. E meus irmãos, tinham 2 restaurantes que eram de lados opostos da rua, e a sua qualidade também era extremamente oposta. Um era muito gostoso, limpinho, bem organizado, nada assim de uma comida gourmet, como são dos nossos dias, né? Mas uma comidinha gostosa, caseira, e a gente ia vez por outra, comia, experimentava, enfim. E eu tive um dia a ideia de pedir uma marmita no restaurante do outro lado da rua, para ver como é que era, né? Para dar aquela comparada. Meus irmãos, a hora que eu cheguei naquele restaurante, primeiro que por fora, na fachada, ele era todo zoado, feio, mas feio com força, sabe? E aí eu passava e olhava ali e pensava, bom, deve ser alguém que está começando, está juntando um dinheiro, né? A estética não é tudo, vamos entrar lá para a gente ver como é que é. Aí fui, e queridos, quando eu entrei no restaurante, tinha assim, no ambiente do espaço, o balcão do rapaz não via limpeza há no mínimo 10 anos.
Eu tenho a mania de onde eu chego, eu apoio o braço assim, né? Às vezes eu faço isso aqui também. Eu cheguei, apoiei no balcão do rapaz, e quando eu tirei o braço foi descolando, sabe? Aos poucos. O rapaz que me atendeu, que era o dono barra gerente, barra caixa, barra cozinheiro, saiu da cozinha com a sua roupa toda suja de molho. A calça dele tinha um restinho de feijão, mas não era só o caldo, tinha uns 3 ou 4 grãozinhos de feijão na perna dele. E eu já profundamente arrependido de ter feito meu pedido, né? E aí fui, paguei e tal, aí eu perguntei, eu falei, amigo, o senhor está aqui faz pouco tempo? Como é que é o bairro? Que eu mudei agora, né? Aí ele olhou e falou assim, não, eu abri aqui, a casa é tradicional, já tem 20 anos de restaurante aqui, né? E eu pensando, misericórdia, que a comida não seja de 20 anos atrás, né? E, meus irmãos, um cheiro esquisito, um negócio estranho. E eu fui, peguei aquele negócio, aquela comida, e do lado da nossa casa tinha uma vendinha. O rapaz da vendinha, quando me viu com a sacola que era característico, né, daquele restaurante, ele falou, vixe. E quando alguém fala desse jeito, né, é a mesma coisa que um médico pega seu exame, olha para você e fala, vixe. É estranho, né? E eu falei, mano, você conhece esse restaurante? Ele falou, eu também já vim desavisado e comprei uma vez lá. E assim, queridos, nós na nossa casa, nós levamos muito a sério essa questão do desperdício, enfim. Mas eu confesso para os irmãos, que eu não tive coragem de dar para o nosso cachorro a comida, porque estava muito ruim. Eu troquei de roupa para tentar me disfarçar e fui no restaurante do outro lado da rua, né? Achando que eu me disfarcei, enfim. Mas aquele lugar era muito ruim. E com o longo do tempo, né, com os dias e os meses passando, eu fui vendo que o lugar era um deserto. Ninguém entrava lá porque a fama daquele lugar precedia já as comidas e o que tivesse lá. Por mais que tivesse alguma qualidade, o conjunto da obra era horroroso, horroroso. Até que um dia, o mesmo rapaz que falou vixe para mim lá, chegou para mim e falou assim, ô Gui, você viu que está fechado o restaurante lá? Na minha mente já veio, né, vigilância sanitária, qualquer coisa assim do tipo. E o cara falou assim, não, ele vendeu o ponto e vai abrir um novo restaurante. E uma das coisas que me marcou muito foi eu voltando da igreja, passando lá na frente, vendo a faixa grandona, sob nova direção, e as portas fechadas. E a gente ficou ali algum tempo com a expectativa do que é que ia virar, o que ia acontecer. E a gente viu que depois de um tempo teve a inauguração. Alguns deram um voto de confiança, nós fomos até lá na porta e, meus irmãos, o lugar era outro. Estava todo pintadinho, mesas novas, um balcão novo, graças a Deus. A mudança de muitas coisas, um cheiro de comida, sabe aquele cheiro da fome? Que você passa no lugar e simplesmente por ver que alguém fez uma comida, a fome que você não tinha, você já passou a ter. Era esse cheirinho gostoso de comida, comida de vó, caseira, sabe? Uma coisa ótima. Já está me dando até um negocinho aqui, né? Ainda bem que tem cantina hoje. Mas uma coisa gostosa, agradável, e a consequência foi que aquele lugar deserto passou a ser um lugar já concorrido. Aquele lugar dava um certo arrepio, começou a ser visto como um lugar de qualidade, uma coisa boa. Mas para que isso tivesse acontecido, foi necessário que tivesse uma mudança radical. Se tivesse um novo dono, mas que simplesmente permanecesse as coisas do mesmo jeito, ia continuar a ser um negócio horroroso. A mudança total, a transformação, a partir daquele que está gerindo, para aquilo que veio a ser produzido depois, era completa, era uma coisa completamente nova, diferente e muito melhor. Às vezes nós constatamos as mudanças e as diferenças nesses pontos mais visíveis, mas nós precisamos nos lembrar que a nossa vida precisa ter constantemente no nosso coração uma faixa escrito lá também, sob nova direção. Nós precisamos nos limpar um pouco da nossa imundície que temos por conta do pecado, do nosso jeito ruim,
nojento de ser, enquanto sendo criaturas com a sua natureza pecaminosa, para passarmos por uma transformação completa e vivermos aquilo que é novo, que é diferente, para que a partir do momento em que nós estivermos na condição de repensar a nossa vida, de ter uma transformação radical da nossa mente, a gente possa olhar para todos os aspectos que envolvem a nossa existência, como sendo coisas absolutamente novas, passarmos por esse processo de transformação. E assim como aquele lugar que agora já estava sendo reconhecido como um lugar bom, que nós sejamos reconhecidos e que o nosso olhar para todas as coisas sejam de coisas também boas, diferentes e transformadas. Você foi alcançado pela graça do Senhor, você foi recebido como filho de Deus, não para que você permanecesse da mesma forma, sendo a mesma pessoa, mas que você passasse por essa transformação. E a proposta daquilo que nós vamos ver juntos nessa série, passa por esse momento. Só tem condição de repensar a vida, só tem condição de ter um novo olhar para o mundo, para a vida e para a nossa rotina, quem experimentou e quem passou pela verdadeira transformação que o Senhor produz em nós. Então, basicamente, nós veremos juntos que nós só poderemos passar por esse processo de repensar se algumas coisas acontecerem no nosso coração, começando por esse primeiro movimento, de entender que nós não somos mais os mesmos. Vamos dizer juntos? Poderemos dá uma olhada comigo, por favor, de novo aí, no verso 15 e no verso 16 na sua Bíblia. Verso 15 e verso 16, que diz assim para nós: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Meus irmãos, nós convivemos e vamos conviver na nossa vida e na nossa experiência humana com uma tensão que só vai acabar no dia em que Jesus vier nos buscar, ou no dia em que nós formos promovidos para a glória. E essa tensão basicamente é aquilo que já se faz novo na nossa vida e aquilo que virá a ser quando nós estivermos na eternidade. Por exemplo, nós sabemos que somos salvos. Você foi salvo pelo Senhor? Sim. Tem certeza? Sim. Convicção? Sim. Se o teto cair, todo mundo morrer junto, você vai para o céu? Sim. Glória a Deus por isso. Precisamos inclusive olhar para a morte, que não é nossa amiga, não é nossa aliada, como um mal necessário para que a gente viva aquilo que nós esperamos viver, que é a eternidade no Senhor. Mas ainda que hoje nós já estamos vivendo como salvos, já somos salvos pelo Senhor, ainda assim não está completo o movimento que Deus faz de transformação na nossa vida. Porque ainda que a gente já seja salvo, nós ainda precisamos lidar ou viver lutando com a nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos de Satanás. Nós agora somos filhos de Deus, lavados, regenerados e vivendo um processo de transformação. Mas enquanto esse processo não é completo, a nossa natureza em si ainda é pecaminosa, e essa é a razão pela qual você continua pecando, ainda que você já seja salvo. Como o próprio apóstolo Paulo disse, o bem
que Ele queria fazer e que nós queremos fazer também, as coisas boas, agradáveis, que nós sabemos que agradam a Deus, nós não conseguimos fazer por completo. Ainda que a gente queira ser santo totalmente, e buscamos ser santos, vivemos tendo como alvo da nossa vida alcançar um nível de maturidade, de santidade no Senhor, nós não conseguimos ser assim por completo. É bem verdade que existem muitas áreas da nossa vida que nós damos passos maiores do que outros. Alguns têm muito mais facilidade em viver uma vida honesta, e com isso eu quero dizer, uma vida que não mente, que não engana, que não busca o lucro, que não busca um movimento de ter algo que não é seu, do que outras pessoas que ainda, quando se veem em um momento de pressão, acabam caindo pelo lado da mentira, pelo lado de uma enganação. E isso é fruto da raiz pecaminosa que nós temos. Outros, por exemplo, conseguem viver, muito obrigado, meu querido, por isso que ele é o presidente do corpo. Obrigado, Eliseu. Outros, irmãos, têm muita facilidade de viver uma vida santa no que diz respeito à vida sexual que nós temos. Alguns conseguem olhar para outros sem nenhum tipo de cobiça, sem nenhuma inclinação maldosa, conseguem viver completamente livres do olhar maledicente, do acesso à pornografia, de uma vida destemperada sexual. E eu insisto em dizer, e vai chegar o tempo, quando nós tivermos um pouco mais vividos, digamos assim, com a palavra do Senhor e com o meu jeito de ser e de pregar, que nós vamos ter uma série de mensagens na nossa igreja, falando sobre o sexo. Porque sexo e sexualidade não são inimigos. Deus é quem fez assim. Nós tão somente precisamos viver de modo saudável, da forma que Deus planejou. Somente isso. Ao passo em que alguns não têm nenhum tipo de problema com isso, outros vivem lutando com esse tipo de problema. Vivem lutando com um vício pornográfico. Vivem lutando com o assédio em que sofrem, ou também com o assédio em que acabam, por algumas vezes, cometendo com outras pessoas. Alguns têm dificuldade de conversar com mulheres, e na minha experiência pastoral, ainda que seja breve, o que eu tenho mais contato, ou tive mais contato, são de mulheres que sofrem em ter uma conversa sem levar para um âmbito malicioso, às vezes sem cair aos fatos de um adultério, mas tendo muita dificuldade em controlar as palavras, a postura, o jeito, a vestimenta, e que sofrem com isso. E meus irmãos, isso tudo nós estamos suscetíveis. Aquele ponto em que um é um pouco mais forte, o outro é mais fraco. A área em que um é mais fraco, o outro é mais forte. E assim nós vamos lidando para, como diz Paulo aos Romanos, matar essa nascente de pecado nos nossos corações, para que nós sejamos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Tudo isso, nós lutamos com essas questões, mas um problema é que por vezes nós acabamos cedendo, ou nós acabamos aceitando as nossas fraquezas com algumas desculpas que nós damos. Alguns olham para suas fraquezas entendendo que elas são parte do seu jeito de ser. Não, eu sou assim, não tem jeito. Não, eu sou completamente destemperado. Eu grito com todo mundo, eu xingo no trânsito, eu coloco o dedo para fora da janela quando alguém me fecha. Eu sou assim, não tem jeito. Quando eu me irrito em casa, eu dou murro na mesa mesmo. Eu ofendo quando eu tenho que ofender, porque eu sou assim, esse é o meu jeito. Outros vão dizer então, como uma vez eu já acabei ouvindo isso, enfim, não foi aqui na nossa igreja, mas foi um dos poucos casos que eu não consegui segurar o meu riso, e eu tive que pedir perdão, porque eu de fato comecei a dar muita risada. Alguém chegou para mim e disse assim: pastor,
O Senhor sabe que eu tenho lutado e enfrentado essa mania que eu tenho de falar mal das outras pessoas. E ele foi corajoso e honesto, inclusive ele chegou e falou, inclusive, hoje à tarde no almoço eu falei mal de você para minha família. Porque você não usa terno e gravata. Pastores que não estão de terno e gravata são inaceitáveis. Eu falei mal de você, me perdoa por isso. Mas olha, pastor, eu cansei de lutar contra isso, porque é uma coisa que vem de dentro para fora. E eu passei, inclusive, em uma consulta, em uma terapia, e eu já disse e afirmo, não é nenhum problema você fazer terapia, passar por processos psicológicos. Então, somente, escolha bem o profissional que você vai passar. Porque esse cidadão chegou e disse assim, a pessoa que me atendeu lá, o terapeuta, disse que eu tenho que parar de lutar contra isso. Porque, pastor, essa é a minha essência. E ele fechou os olhos e fez assim, minha essência é falar mal das outras pessoas. E meus irmãos, eu não aguentei não. Eu dei risada ali e falei, querido, você precisa mudar essa essência aí. E foi um processo de transformação. Mas esse acômodo que nós temos, e nós nos acomodamos com isso, dizer, são coisas que eu faço de modo espontâneo, são coisas que vão passando pela minha mente, pela minha cabeça, eu não consigo mudar, porque eu sempre fui, eu sempre vou ser, esse é o meu jeito, então eu vou parar e vou deixar com que a minha vida seja guiada lá pelo filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, a vida leva eu até onde der assim, eu vou seguindo e eu não vou lutar contra mim mesmo, enquanto a nossa caminhada no Evangelho e o nosso processo de santificação que todos nós vivemos juntos, meus irmãos, é um processo constante de nós lutarmos contra essa própria natureza que nós temos. É um processo de nós enfrentarmos esses problemas e esses pecados que habitam o nosso coração, para que a gente consiga ir vivendo e passo a passo estarmos mais perto do Senhor, sermos mais parecidos com Jesus, deixarmos para trás algumas etapas, porque afinal de contas, todos nós que estamos em Cristo Jesus, já não somos mais os mesmos que nós éramos antes da nossa conversão. Aliás, o termo muito propício para isso, para esse processo que nós vivemos com Deus, é justamente o processo de conversão. Se você já tirou sua CNH, você sabe bem o que é uma conversão. Conversão é você estar indo em um sentido, indo para um determinado local, mas chega no momento em que você tem ali o balão, né, no meio da rua, ou para o nosso trânsito de São Paulo, o famoso gato que a gente dá, né? Finge que vai entrar na rua, vira tudo e dá a volta, né? Alguém já cometeu esse pecado? Confesso, fiz isso ontem, Deus me perdoe. O trânsito... preciso me adaptar ao trânsito. Mas enfim, a gente está vindo para algum lugar e aparece a oportunidade de conversão, e a rota da nossa vida que está indo para lá, tem uma conversão, um novo caminho, e a gente que estava todo mundo indo de fileirinha indiana pro inferno, vira o caminho e Deus nos permite convergir para Ele agora, caminhar em direção a Ele. Então, ter um relacionamento com Deus, uma vida de crente, de fato, significa mudar a nossa rota. E aqueles que nós éramos enquanto estávamos indo para o inferno, agora alcançados pela graça de Deus, nós mudamos o nosso caminho e nós seguimos em direção ao nosso Mestre Jesus. É isso que nós precisamos manter na nossa mente, porque assim como o texto diz, aqueles que estão em Cristo não mais vivem para si mesmos, mas agora eles vivem para aquele que morreu e que ressuscitou por nós. A vida de um crente, a minha e a sua vida, não é uma vida que busca satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas vontades. Mas agora, o nosso novo fator motivador de vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós buscamos, irmãos.
É acordar todos os dias a nossa vida, olhando para o nosso dia, olhando para os nossos caminhos e para os nossos objetivos, e sabendo que quer seja por onde formos, fazendo o que quer que seja que nós vamos fazer, nós estamos ali como representantes de Cristo Jesus. Nós fomos transformados, nós passamos por uma mudança. Como é o símbolo do batismo que nós fazemos? Nós descemos as águas, simbolizando aqueles que antes eram os que caminhavam por uma via, mas agora nós levantamos como sendo outras pessoas. E meus irmãos, nós precisamos deixar para trás as coisas que não mais pertencem à vida de um discípulo de Jesus. Nós precisamos mudar radicalmente a rota da nossa vida, porque não basta simplesmente dizer, eu quero estar sobre nova direção, mas precisa-se viver a experiência de mudar a rota da nossa vida. E eu garanto para você que se tinha alguém, assim como nós, que viveu um contexto extremamente difícil e que precisou provar para as outras pessoas e para a sua igreja e para as igrejas que passou por uma transformação, esse cara foi o apóstolo Paulo. Quando você lê a segunda carta aos Coríntios, você não está lendo simplesmente uma declaração de valores ou de doutrinas bíblicas. Você está lendo a carta que Paulo teve que escrever lá para a igreja de Corinto, para defender inclusive a sua própria vida e o seu próprio ministério. O passado de Paulo condenou ele, muito, pelo seu jeito, pela sua postura, pelas mortes que ele participou, pelas perseguições que ele movimentou e ele causou. E esse mesmo Paulo, que agora é um discípulo de Jesus, na verdade, um apóstolo, o mais missionário que nós vimos no Novo Testamento, precisou mostrar que ele não era mais o Paulo, mestre da lei, apedrejador de crente, mas agora ele é o Paulo, apóstolo de Jesus. A toda a sua carta é defendendo o seu ministério, defendendo a sua transformação, e talvez a gente olhe para isso pensando, Paulo não precisava ter justificado nada para ninguém. Aliás, esse é o espírito da época que a gente vive muitas coisas. A vida é minha, eu não devo nada para ninguém, ninguém tem nada a ver comigo, porque eu tomo o rumo da minha vida, sou eu que estou no volante da minha vida, eu não devo nada para ninguém. Querido irmão, deixa eu dizer para você, se você é crente em Cristo Jesus, como eu acho que você é, você precisa entender que a sua vida é da conta de Deus. A sua vida é da conta da sua igreja. A sua vida, inclusive, é da minha conta. Entenda isso também. Não significa que você tenha que prestar contas da sua vida completa como um todo para mim, para a nossa igreja, sim, para Deus. Mas não é algo invasivo, não é algo que causa de alguma forma um tipo de abuso religioso como nós vemos, mas simplesmente significa que a sua vida como um testemunho vivo de Jesus precisa estar alinhada com os princípios dele, precisa estar sob nova direção, para que a sua vida transpareça aquele a quem você segue. E quando você caminha por, quase ali que flertando entre os dois caminhos, um pé em direção a Deus, um pé em direção à sua vida antiga, como diz o Danilo, né, não tem nada a ver com você, Raí, mas o crente Raimundo, né, que é o pé na igreja e o pé no mundo, é isso, né? Esse tipo de ideia, que não é o nosso Raimundo aqui, né, é um meio para nós tentarmos, inclusive, acomodar o nosso coração nessa realidade de eu faço o que eu quero, e enquanto isso você precisa dos seus amigos e dos seus irmãos dizendo assim, querido, eu acho que você está saindo do caminho, vem aqui para perto, caminha comigo. E assim como era dar conta dessas igrejas, a vida do apóstolo Paulo. Faça um exercício com você mesmo. Você conhece alguém que foi preso por abuso a outras mulheres. Essa pessoa sofreu a sua pena, pagou pela sua pena e saiu da cadeia.
Quantas vezes você teria coragem de chamar essa pessoa na sua casa, sair da sua casa e deixar sozinho com a sua esposa? Você deixaria? Seja muito honesto com você mesmo. Você não deixaria. Atendendo uma vez alguém que tinha um caso recorrente de adultério, e essa pessoa disse: pastor, eu preciso conversar com você, posso ir na sua casa? Eu falei: pode, com toda certeza. Dei o cartão de crédito para ler, falei: amor, vai tomar um sorvete lá fora. Deixar no mesmo lugar, difícil. Não é julgamento, não é um preconceito de alguém, mas simplesmente, meus irmãos, são fatos que nós precisamos lidar. Quem é o pai que vai deixar o seu filho com alguém que saiu da cadeia por crime de pedofilia? Nós precisamos ver a transformação acontecer. Nós precisamos também mostrar que nós fomos de fato transformados. Nós precisamos declarar com a nossa vida que nós somos diferentes, e essa é a ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele começa justamente dizendo no verso 14, de que o amor de Deus nos constrange, porque esse movimento de sermos vistos como nós éramos antes de Jesus, agora é substituído por aquele que nós somos pós o nosso conhecimento de Cristo Jesus. E isso significa que a nossa vida, que antes era para nós mesmos, agora mudou o foco, mudou a motivação, mudou o nosso objetivo. Nós deixamos de ser quem éramos, mas agora nós somos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que vivem em prol da glória de Deus. E isso precisa passar na nossa mente, para que a partir da nossa mente, dos nossos pensamentos, a nossa motivação seja diferente. É a mesma ideia do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, e talvez esse texto você saberia dizer aí bem de cor. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver de forma que agrada a Deus só pode ser a partir do momento em que o nosso caminho está transformado, em que a nossa rota mudou, e que o jeito de olhar, o jeito de pensar, o jeito de entender, passando pela nossa mente, não é mais com os olhares da nossa vontade, mas agora nós enxergamos o mundo, nós pensamos o mundo, nós pensamos a nossa vida a partir do que Cristo espera de nós. Se a nossa mente e o nosso coração não estiverem sob nova direção, nós nunca vamos poder viver o diferente. Nós nunca vamos poder celebrar o novo de Cristo em nós. Nós nunca vamos poder experimentar essa boa e agradável, perfeita vontade, porque nós estaremos insistindo em caminhar pelas nossas próprias pernas. E se não for a ação do Santo Espírito do Senhor conduzindo a nossa vida, nós vamos continuar vivendo o velho homem. Eu não sei você, mas o Guilherme que eu espero que Cristo venha buscar, precisa ser completamente daquele Guilherme de 10, 15 anos atrás. Inclusive, a minha expectativa é que quando eu morrer, ou o Senhor vier nos buscar, eu seja ainda melhor do que eu sou hoje. Eu espero que você seja ainda melhor do que você é hoje, e que você seja ainda mais santo do que você é hoje, de que você seja ainda mais transformado e renovado do que você é hoje, porque a caminhada em que nós vivemos com Cristo, o caminho que está proposto, é esse caminho de uma constante renovação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que o outro dia, daqui a 5 anos melhores e mais santos do que nós somos hoje, porque, meus irmãos, nós somos comprados pelo todo por Cristo Jesus, e a nossa vida precisa transparecer esse Cristo. Esqueça aquilo que você já foi, esqueça aquilo que ficou para trás, se desarme das coisas que você ainda acha importante, e passe por essa transformação, que você não vai se arrepender. Você não é mais o mesmo, você não pode viver como sendo o mesmo
de que você era antes. Amém? Em segundo lugar, nós só vamos poder repensar o mundo se nós vivermos a nova criatura. Vamos juntos? O verso 17, olha comigo de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Talvez essa parte do texto seja que nós estamos mais acostumados a ouvir, a ler e a gravar na nossa mente, mas ela é tão somente a conclusão do que o apóstolo Paulo está trabalhando em todo esse momento. O amor de Cristo nos constrange, a nossa vida toma um novo rumo, a nossa motivação, as nossas ideias mudaram e, portanto, se alguém está vivendo esse processo, é nova criatura. Meus irmãos, nada se fará novo na nossa vida, enquanto nós não vivermos aquilo que é novo. Apesar de óbvio, é muito, mas muito importante que você entenda isso. Talvez você viva alguns momentos na sua vida em que você não consegue ver uma transformação, em que você não consegue ser diferente, andar diferente, mas novamente, você só viverá o novo a partir do momento em que aquilo que se faz novo seja de fato novo para você. Viver essa nova criação, acordar com a nova motivação. Há uma frase que foi atribuída ao Einstein, ao Albert Einstein. Na verdade, na história se confundem as citações, mas a frase foi atribuída a ele, a gente fica com ele. E o Einstein disse uma vez que loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. O que Paulo disse antes, de modo muito melhor e que pega a mesma ideia, é que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas se fazem novas. Eu volto ao exemplo que usei no começo, e não adianta nada, na verdade, você olhar para o mesmo estabelecimento, para o mesmo lugar, com uma faixa escrito sob nova direção, uma festa para reinaugurar algum lugar, e quando aquele lugar é aberto e você tem o primeiro contato, tudo continua exatamente da mesma forma. Tudo continua igual, tudo continua sem transformação. Talvez possa ter até um novo dono, mas se as ideias e os propósitos desse novo dono não chegarem até o chão da fábrica de fato, nada vai ser de fato novo. Enquanto nós vivermos conformados com a ideia que nós somos crentes e simplesmente dizer isso basta, nós vamos continuar semana após semana, dia após dia, abrindo os nossos olhos na nossa cama, seja no horário gostoso ou seja no horário horrível, acordando com bom ou com mau humor, levantaremos das nossas camas exatamente da mesma forma, convencidos por argumento de que somos diferentes, mas caminhando da mesma forma que caminhávamos antes. E apesar de eu estar parecendo aqui trazer a mesma ideia de forma diferente, é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo. Construindo a sua ideia e concluindo a sua ideia com a mesma ideia em que ele começou a sua construção. É a mesma coisa. Porque não há segredo maior para uma transformação do que viver como sendo nova criatura. Não há chaves para abrir coisas novas, não há ideais para que você faça, não há aquelas nossas mandingas gospels que a gente faz, Coloca a Bíblia dentro do carro, porque se a Bíblia estiver dentro do carro, você vai estar mais protegido. Coisas que a gente vê desse jeito. Abra sua Bíblia na sua casa, no Salmo 91. Se você quiser abrir, inclusive, deixa aberto lá, mas leia, que vai fazer mais efeito do que sua Bíblia está aberta. Todas essas coisas não são praticáveis, não mudam em nada, enquanto a sua vida não passar por uma transformação. A qualidade de crente que nós somos só pode ser vista a partir da qualidade da transformação que nós temos.
Mas pastor, não existe crente melhor ou crente pior. Talvez não seja esse o melhor termo ou a melhor visão para que você possa medir. Mas inclusive, como nós vimos de manhã, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele dá instruções, inclusive ele diz de maneira muito clara: trabalhe para a transformação do seu coração, desenvolva a santidade que você tem. Paulo aos Filipenses diz: façam valer, vivam de acordo com a salvação que vocês têm, aprimorem as suas vidas. Pode não existir crente mais qualitativo do que outro, mas existe crente mais comprometido com Cristo do que o outro. E geralmente, aquele que não leva a sério o seu compromisso com Deus, está simplesmente externando que precisa ter um encontro real com Cristo Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer sobre alguns que estavam no meio da igreja, mas viviam de forma diferente, e depois de algum tempo de conviver com a igreja, abandonavam a fé. E João qualifica todo aquele movimento dizendo: eles estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Isso significa dizer que ele não está dizendo que não é que eles não pensavam do mesmo jeito, não é que eles não tinham os mesmos gostos, não é que eles não torciam para os mesmos times, mas simplesmente não eram dos nossos, porque não viveram o processo de transformação que Cristo tem para nós. Meu irmão, entenda, não é normal você ser o mesmo crente que você era 5 anos atrás. Não é normal você ter o mesmo temperamento que você tinha quando se converteu. Não é normal você pensar da mesma forma como você pensava antes de conhecer a Cristo Jesus. Você foi chamado para viver uma vida de transformação constante. Você foi chamado para viver uma vida em que as coisas vão tomando um novo rumo, um novo olhar, uma nova qualidade. De fato, você nunca será perfeito, mas você precisa caminhar, e assim como mais uma vez disse o apóstolo Paulo, nós vamos vivendo e nós vamos caminhando, e nós vamos vivendo de glória em glória, experimentando o que é o crescimento no conhecimento da graça de Cristo Jesus. E quando isso acontece com a gente, não dá para viver do mesmo jeito, não dá para viver como se nada tivesse acontecido com você. Eu não sei se isso vai chocar você, mas eu espero que não. Mas talvez, dentre tantos erros e tantos devaneios, o Cazuza, se não me engano, acertou em uma coisa. Quando ele diz que ele quer ser uma metamorfose ambulante. É dele essa música? Raul Seixas, olha aí. Mas eu tenho 28 só, gente, desculpa aí. Mas o Raul Seixas, então, quando diz que prefere ser essa metamorfose ambulante, num sentido talvez diferente do que nós temos como foco de vida, mas nós de fato não podemos viver cultivando no nosso coração aquela mesma velha opinião formada sobre todas as coisas. Agora nós olhamos a nossa vida, nós medimos aquilo que nós queremos a partir da palavra de Deus. Para não ficar um negócio meio dúbio no seu coração, ao invés de dizer que você prefere ser uma metamorfose ambulante, eu convidaria você a viver com um lema no seu coração, dizendo que você quer ser um discípulo permanente de Jesus. Os discípulos começam olhando para Jesus como um homem que tinha qualidades diferentes. Eles vivem perto dele, a primeiro momento, como ele sendo um mestre que ensina coisas a respeito da lei de Deus. Mas quando chega lá no final, perto do final do Evangelho de Mateus, ou lá no final do Evangelho de Marcos, em que Jesus faz um teste com os seus discípulos, e ele chama ali eles na roda dizendo assim: olha, estão falando sobre mim nas cidades. O que é que estão falando sobre mim?
E aí Pedro, o impulsivo, né, chega para dizer, aliás, ele vive como impulsivo e termina a sua carta como sendo aquele lá em 2 Pedro, que está trazendo alerta, mas como um pastor que coloca panos quentes na sua igreja, para acalmar o coração. É esse tipo de coisa que nós vemos. Pedro diz, alguns dizem que você é o João Batista, outros vão dizer que é a reencarnação de Elias e tudo mais, e cada um desses traz um olhar diferente do povo judeu para o próprio Cristo, mas quando Jesus olha para aqueles que estão ao seu lado, perto deles, e diz, tudo bem, mas e vocês? E vocês, meus discípulos? Quem é que vocês diriam que eu sou? E aí então, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqueles que começam com um olhar de admiração para o Mestre, terminam com os seus corações quebrantados, diante do Deus encarnado, aquele que veio salvar o mundo, aquele que salvou cada um de nós, e porque nós agora somos nova criatura, nós podemos viver o novo de Deus para as nossas vidas. E a minha oração é que a partir desse princípio e dessa verdade, e de tudo aquilo que nós vamos ver juntos aqui, nós possamos ser inspirados pelo Senhor, a olharmos para a nossa vida com os olhos de Cristo, porque a nossa vida agora é dele. Assim, viva Cristo em nosso coração, e já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Que a sua vida, a nossa vida, seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar pedindo a bênção do Senhor, para que a gente possa viver hoje um pouquinho da realidade que nós viveremos nos céus. Aliás, uma outra verdade para o seu coração: nós ainda não vivemos a vida plena de pessoas sem pecado nenhum, mas hoje nós já podemos experimentar o que é sermos filhos de Deus. Oremos. Senhor Deus, nós não temos outra coisa a não ser pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor, melhor que ninguém, conhece o nosso coração, as nossas transgressões. O Senhor, mais do que ninguém, conhece as nossas tentativas de acertarmos para sermos novas pessoas, diferentes, pecarmos menos e sermos mais agradáveis ao Senhor, Pai. O Senhor conhece os desafios que temos, mas nós também sabemos que o Senhor é o Deus que promove a mudança. O Senhor é o Deus que transforma todas as coisas. O Senhor é o Deus que muda as realidades e que muda os caminhos das nossas vidas, Pai. O Senhor é o Deus que transforma o mal em bem. O Senhor é o Deus que transforma o choro em riso. O Senhor é o Deus que transforma o pranto em pulos de alegria, Pai. Nós cremos no Senhor e cremos que o Senhor também tem todo o poder de transformar os nossos corações, Pai. Ó Deus, que a salvação não seja simplesmente uma informação a nós, que a transformação de vida não seja simplesmente uma história ou uma mensagem bonita da Tua Palavra, mas que as nossas vidas possam transparecer que nós estamos agora sob nova direção, que nós estamos sendo dirigidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que Ele, presente em nós, nos convença de todo o pecado, Pai, que Ele nos convença de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e que a ação do Teu Espírito em nosso coração vá produzindo transformação à medida em que nós estamos perto do Senhor, Pai. Que o Senhor encontre os corações que estão verdadeiramente prontos para serem transformados. Que o Senhor encontre, Pai, aqueles que estão com honestidade e com sinceridade no seu coração, buscando serem diferentes, ainda que sejam imperfeitos. A começar de mim, Pai, que o Senhor renove em nós a viva esperança em sermos diferentes no Senhor, Pai. Que o Senhor nos permita viver a experiência de sermos novas criaturas, para a honra e para a glória do Teu nome. Que nós sejamos diferentes, que nós sejamos, Pai, referência quando o assunto
é uma vida de devoção e de piedade ao Senhor, Pai. Eu peço a tua boa misericórdia sobre o meu coração e sobre os meus irmãos. Pedimos, Pai, que aqueles que talvez estejam ainda caminhando não firmemente na sua fé, que ainda estejam vacilando em alguns pontos, encontrem um refúgio no Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor encontre aqueles corações que se culpam de maneira não saudável pela vida que não conseguem ter, e que eles sejam revestidos, Pai, que eles sejam transformados da culpa pela vontade em estar perto do Senhor. Que o Senhor transforme as nossas vidas tão somente, e que o nosso olhar para o nosso mundo e para cada ponto da nossa existência seja, Senhor, diferente, seja agradável ao Senhor, e que parta da tua palavra, Pai. Que o Senhor cure as nossas feridas, para que nós sejamos completamente outros, para a honra e para a glória do teu nome. E que o amor de Deus, nosso Pai, que trouxe Cristo, Senhor, a morrer em nosso lugar, a tomar o nosso lugar, Senhor, que a graça de Cristo Jesus, que mudou o nosso caminho, e que a ação do Santo Espírito do Senhor, que está em nós e através de nós, sejam com a tua igreja, hoje e eternamente, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meu irmão, que Deus te abençoe muito. Nós temos algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Não vão embora correndo não, porque o Luiz tem um presentinho da nossa igreja para vocês, que você receba aí com muito carinho da nossa parte, que você tenha uma semana de vitórias, amém? Uma semana de transformação, que o Senhor cuide dos seus caminhos, que Deus te abençoe em tudo aquilo que você fizer. Peço que você fique de pé por um minutinho só, e nós evitamos fazer isso durante todo o culto, porque está muito quente, mas eu te convido agora a ignorar o calor, secar o seu suor assim do seu rosto, né? E dar um abraço em quem está do seu lado aí. Desejo uma boa semana.